Boa noite, meus irmãos. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Essa primeira semana espírita de Lagoa Dourada, que alegria! Que Jesus possa envolver os nossos corações, as nossas consciências em verdadeira vibração fraternal. E que as luzes que se fizerem presentes durante esta semana possam perpetuar durante todo esse ano até a próxima Semana Espírita, que com certeza se dará. Agradeço o convite de estar aqui hoje para falar sobre a visão espírita da depressão. Eu coloquei algumas referências, tem escrito, tem os livros, se os irmãos quiserem aprofundar um pouquinho sobre o assunto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. É uma estatística da Organização Mundial de Saúde. Já fiz coisa errada. Na folha informativa que saiu agora em março de 2018, da Organização Mundial de Saúde, é o que dirige todo o nosso planeta, nosso Brasil em relação à saúde. Eles classificam a depressão como um transtorno mental frequente. E estima-se que no mundo todo a gente tenha pelo menos 322 milhões de pessoas com depressão. É um dado muito importante para nós. No Brasil, a depressão atinge 5,8% da população, quase 12 milhões de pessoas. Notem bem que essas estatísticas são dos casos notificados. Quantas pessoas nós conhecemos que têm depressão e ficam nas suas casas, não procuram auxílio médico? Se elas não estão indo ao médico, essas pessoas não são notificadas. Então, com certeza, esse número é muito superior ao que é notificado. As mulheres, elas são mais afetadas de depressão do que o homem. É uma média de 2 mulheres para cada homem. E eles acreditam que seja em função da variação hormonal que a mulher apresenta de forma cíclica. Os hormônios interferem bastante no humor, nos neurotransmissores. E no pior dos casos, meus irmãos, a depressão pode levar ao suicídio. Nós espíritas seguimos aquela recomendação, da parte internacional das doenças, da psiquiatria, de considerar aqui no Brasil o Setembro Amarelo para a valorização da vida. E temos, junto com outros órgãos, encabeçado uma campanha de prevenção ao suicídio, ao aborto, à eutanásia, no sentido da valorização da vida. E, infelizmente, as pessoas que estão com depressão têm um índice muito maior de tirar a sua própria vida, de cometer o suicídio. E existem vários tratamentos que são muito eficazes para a depressão. Tratamentos medicamentosos, psicoterápicos, espirituais. A Organização Mundial da Saúde faz uma ressalva para nós, para a gente não classificar qualquer transtorno de humor como depressão. Que a gente tem uma variação de humor grande. No dia a gente acorda de mau humor, toma um café animado, na hora do almoço está com preguiça, de tarde está mais animado, de noite está mais ou menos. Nós temos essa variação normal de humor, de pensamentos, de vibrações ao longo do dia. Se é de curta duração, eles são relacionados aos desafios da vida cotidiana. Para ser caracterizado depressão, esses sintomas que nós vamos ver agora, de tristeza, de apatia, de angústia, eles têm que permanecer por 2 semanas. Passou de 2 semanas esses sintomas, é caracterizado depressão. Depressão é uma doença que necessita de medicação. Nós estamos em uma casa espírita. Claro que nós vamos oferecer para os nossos irmãos que nos buscam por essa problemática todos os recursos que a doutrina espírita nos ensina. Mas só isso não basta na depressão, como na maioria, se não todas as doenças.
É necessário o tratamento do corpo com a medicina e do espírito com os recursos espíritas que nós temos. E eles caracterizam essa tristeza persistente e uma perda de interesse em atividades que antes nós tínhamos prazer em fazer, de ir para o trabalho, de cuidar da casa, de cuidar da higiene pessoal, de ir para a casa espírita, coisas que normalmente gostávamos de fazer, de repente a gente perde o gosto por aquilo e vai ficando cada vez mais apático, mais triste, se fecha no nosso lar e aí a depressão acaba se instalando com mais facilidade. Quais são os sintomas para a gente olhar para nós e para os irmãos que estão à nossa volta para ver se tem os sintomas da depressão? São muitos. Perda de energia, um cansaço constante, mudanças no apetite, perde o apetite e começa a emagrecer, ou tem episódios de compulsão alimentar e engorda de repente, aumento ou redução de sono, a pessoa não consegue dormir à noite, fica sonolenta durante o dia, perda da concentração e da memória, dificulta o trabalho, dificulta os estudos, indecisão, inquietude, pensamentos negativos, pessimistas, de dar cabo à própria vida, de se automutilar, de se autojudiar, bate na cabeça, corta o corpo, isso também é sintoma de depressão. Joana de Ângeles acrescenta dores físicas, aquelas dores, meus irmãos, que vai no médico, busca e não acha. Taquicardia, batimento do coração acelerado, problemas gástricos, enjoo, náusea, vômito, diarreia, dores de cabeça. A pessoa sente um vazio existencial. É como se para ela nada mais tivesse gosto. Se ela não tivesse no mundo, não ia ter diferença. É isso que a pessoa pensa, que a vida dela não vale nada, que ela não faz nada de útil para ninguém. Então ela não vai fazer falta se ela morrer. Ela tem uma ansiedade exagerada, ela sente culpa, falta de esperança, se isola. Ela se isola daqueles que podem ajudá-la a sair desse transtorno depressivo em que ela está. Ela fica no seu quarto, trancada, muitas vezes no escuro, não participa das refeições em família, começa a faltar no trabalho, começa a não vir à casa espírita. Ela se afasta de todo mundo, pessoas que ela ama, pessoas diferentes. E ela tem falta de vontade em realizar as tarefas de um modo geral, até os passeios, os hobbies, cuidar dos filhos, das plantas, ela não quer mais fazer. Aquilo era muito gostoso para ela, de repente nada mais tem brilho, nada mais tem valor. Importante, a depressão pode afetar qualquer pessoa, qualquer um de nós, criança, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, gordo, alto, moreno, qualquer pessoa pode ter depressão. É uma doença, não é uma frescura, não é uma falta do que fazer, é uma doença que precisa de tratamento. É um transtorno tratável, precisa de tratamento médico, psicoterápico e espiritual. Quando que isso começa na vida de uma pessoa, ou de nós? Alguém pode ser que esteja aqui, esteja com depressão, ou algum companheiro que a gente vai atender na casa espírita, no atendimento fraterno, nas reuniões públicas. Joana de Ângeles fala para nós no livro Aspectos Psiquiátricos e Espirituais dos Transtornos Emocionais
que o início, a raiz psicológica da depressão é uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. O gatilho é uma insatisfação, uma frustração. E aí a gente pode perguntar assim: nós que aqui estamos, nós gostamos que as coisas sejam do nosso jeito? Do jeito que a gente quer? Todo mundo é assim. Todo mundo quer as coisas do seu jeito, a sua maneira. Porque nós acreditamos que a nossa verdade é a melhor, é a verdade suprema. E aí a gente vai esbarrar nas individualidades. E quando a gente está numa situação em que aquilo não acontece como eu gostaria, eu me frustro, eu fico frustrado. Aquilo começa já a despertar sentimentos negativos em mim. Falar as dificuldades de aceitar as frustrações da vida. E quando a gente começa a ter esses pensamentos negativos, nós ficamos mais vulneráveis, nós ficamos emocionalmente fragilizados. E aí a gente vai ter situações que vão complicar. Então a gente tem aí uma frustração de nossos desejos não realizados. Pode ser com o pai, pode ser com o esposo, com o chefe, com os amigos da casa espírita, do ambiente social que eu frequento. Eu não gostei daquilo, aquilo me incomodou. Pode ser que eu não externei aquilo, ou talvez tenha externado essa raiva que ficou contida, mas ela fica guardada dentro de mim. E esses impulsos agressivos, eles ferem o nosso ego, eles ferem o nosso orgulho, a nossa vaidade, que são aqueles pontos que o Evangelho nos conta que são as chagas da humanidade que todos nós temos em diversos graus dentro de nós. Quando isso acontece, eu não posso fazer nada com aquela vontade que vai contra mim, eu tenho que aceitar aquilo daquela forma. Eu silencio as minhas vontades. Ah, não vai ser do meu jeito, então não vou. Eu não quero mais brincar disso. É como se aquela criança psicologicamente imatura que ainda vive dentro de cada um de nós, porque temos ainda muitos pontos a ser trabalhados, ele resolve não mais brincar daquilo porque não é do meu jeito. E aí nós passamos a ignorar a realidade. É como se nós fechássemos no nosso mundinho e tudo aquilo que está acontecendo não me importa mais. Eu não tenho mais interesse porque não é do jeito que eu gostaria que fosse. Começa aí a depressão. E aí passa para outros estados de melancolia, de tristeza, de desinteresse pela vida. Começa exatamente na nossa frustração, que junto com a raiva desperta todos esses sentimentos em nós. Este livro Saúde Integral saiu no ano passado pela Associação Médico Espírita do Brasil. É um livro que tem vários conteúdos interessantes para nós espíritas que lidamos com isso. A gente vai perceber que diante daquele gatilho, daquele início todo, nós vamos ter alguns fatores causais que são múltiplos. É uma diversidade de fatores que levam à causa. São alterações bioquímicas. Como que isso acontece? No nosso cérebro é do corpo físico, mente é do espírito. No nosso cérebro físico, orgânico, nós temos noradrenalina, nós temos serotonina. Esses dois neurotransmissores são produzidos todos os dias pelo nosso cérebro e eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional. Por algum motivo, nessas pessoas que estão nesse transtorno depressivo, esses neurotransmissores são produzidos em menor quantidade. Ou na hora que o neurônio vai fazer a sinapse, ele não consegue absorver esses neurotransmissores. Esse estado de queda já cai o nosso emocional. Nós já ficamos mais para baixos,
mais deprimidos, mais apáticos. E o que acontece quando nós baixamos esse estado emocional? Em conjunto, nós baixamos a nossa vibração. A nossa sintonia, ela fica na frequência dos espíritos obsessores, dos espíritos maléficos que de alguma forma querem nos influenciar. Então, através dos fatores bioquímicos do cérebro que caem, os neurotransmissores, diminuímos a vibração e nos deixamos na mesma sintonia desses espíritos imperfeitos, que têm muito mais facilidade de acesso em nós. Então, além da depressão, em muitos casos, nós vamos ter o processo obsessivo junto com a depressão. E aí vai entrar os recursos espíritas para atuar nesse processo obsessivo. Além disso, nós vamos ter causas psicossociais que são acontecimentos do nosso cotidiano. Qualquer causa que nos trouxe um desagrado é um motivo. E nós vamos ter traumas emocionais ou físicos. Quais são esses traumas emocionais ou físicos? Eu fui sequestrado, um ente querido morreu, eu perdi o meu emprego, aconteceu uma separação na minha família. Tudo isso são traumas emocionais e às vezes físicos, um acidente de carro, um derrame, que também nos induzem a estados depressivos. E às vezes a gente nem para pensar. Quantas pessoas, outro dia eu atendi na casa espírita um senhor que havia se acidentado de moto. Fisicamente ele estava com algumas escoriações, mas emocionalmente ele estava muito depressivo com o acidente que ele sofreu. Era algo que ele não conseguia aceitar. Ele estava frustrado com a sua capacidade de dirigir, com a proteção divina. E tudo isso a gente precisa parar, refletir e analisar. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quando a gente começa a ter esses pensamentos ruins, negativos, pessimistas, de forma constante, a gente também cai o nosso padrão vibratório. A gente também só percebe aquilo que é ruim no mundo. Liga a televisão e só vê as notícias ruins. Não percebe tudo de maravilhoso que aconteceu naquele dia ou durante aquela semana. Passou o dia, teve um aborrecimento no trabalho, nas 24 horas foi tudo perfeito, mas aquele aborrecimento é a causa da minha infelicidade. A gente não consegue perceber que tem saúde, que tem uma família, que tem alimento na mesa, que tem um teto para morar, que tem uma casa espírita que nos acolhe, um Jesus que nos tutela. O nosso foco vai para aquele ponto negativo e aquilo toma conta dos nossos pensamentos. Tanto é doença que ela é classificada no Código Internacional das Doenças. Está lá dentro do CID, é medicada dessa forma. E aí essas medicações que a gente recomenda que sejam ministradas por psiquiatras, que são os médicos especialistas nisso, essas medicações elas aumentam a noradrenalina, a serotonina ou o neurotransmissor que estiver faltando. Ela aumenta os neurotransmissores, aumenta o estado geral, a pessoa se sente melhor, ela se sente mais fortalecida, ela tem mais vontade de fazer as coisas. Automaticamente, aquilo que estava ruim e incomodando deixa de ter tanta atenção. E junto com isso, ela aumenta a sua frequência vibratória, que também nos ajuda no tratamento espiritual da casa espírita. A psicoterapia, ela vai trabalhar em nós, por psicólogos bem formados, aquelas causas emocionais que às vezes estão na nossa frente e nós não enxergamos. São tantos buracos emocionais que nós trazemos das encarnações passadas, dessa existência atual, e esses buracos emocionais, eles ficam situados no nosso perispírito.
Se nós não trabalharmos essas emoções, essas feridas emocionais, nós vamos desencarnar com essas feridas emocionais e vamos plasmar no nosso novo corpo aquela mesma problemática, porque está no nosso espírito, não no nosso corpo. Então não adianta só eu tomar o medicamento para o corpo. Eu preciso cuidar das emoções, que é da mente, do meu espírito, e tratar do perispírito e do espírito na casa espírita. Todo esse tratamento ele é interligado para que a pessoa melhore o mais rapidamente possível. E aí nós vamos chegar na parte que nos interessa mais, que é o que nós vamos realizar nas casas espíritas, que são os recursos espíritas. O que nós temos para usar perante a depressão? Quais recursos nós temos? No livro Cura e Autocura, do médico Andrei Moreira, ele fala que a cura na visão espírita é resultado de um movimento pessoal, íntimo, de um encontro do ser com ele mesmo e com o Deus que habita nele. Então nós podemos dizer que a cura real, ela é de dentro para fora. Toda doença, todo transtorno é curado de dentro para fora. Algumas pessoas acreditam assim, vai na casa espírita, toma um passe e eles vão tirar com a mão a depressão. Infelizmente não é assim. Seria ótimo se assim fosse. É um tratamento em conjunto. Mas mesmo todos esses tratamentos, nada substitui a força de vontade do indivíduo. E vamos lembrar, meus irmãos, que o indivíduo que está com depressão, ele não tem força de vontade. Muitas vezes nós vamos ter que juntá-lo pelo braço com todo carinho e levá-lo ao psiquiatra, levá-lo à casa espírita. Não amarrar e levar, lógico que não, mas com todo carinho, com todo amor fraternal, envolvê-lo. Vamos lá, eu vou com você. Porque enquanto ele está na dor, ele não tem força de vontade. Senão ele já teria saído dessa situação. Sozinho ele não consegue, então nós vamos ajudá-lo neste momento. Ele conta para nós da reparação que nós precisamos fazer em nós, já que a cura é de dentro para fora. Nós somos resultado das escolhas e das atitudes que nós fizemos ao longo do nosso processo reencarnatório e das escolhas que nós fazemos hoje. Cada um de nós age do jeito que age e é do jeito que é uma soma dessas experiências. Então, algumas pessoas são mais agressivas. Ela acha que daquele jeito ela se resolve melhor e ela tem motivo para isso. Porque o que ela passou no passado, ela resolveu com agressividade e foi solucionado. Hoje, à luz do Evangelho de Jesus, a gente aprende que nós precisamos ser mansos e prudentes. Que a agressividade ela não nos leva a nada. Que a calma na luta é sinal de fortaleza e não de fraqueza. É com esses ensinamentos que a gente vai tendo dia após dia do Evangelho, da doutrina, que nós vamos desconstruindo o homem velho que nós fomos. E aí a gente tem a capacidade, a condição de escolher melhor o que nós vamos fazer. Precisamos identificar os nossos erros, as nossas mazelas. Não se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações? Então eu preciso saber o que eu tenho de mal inclinação. O que é ruim dentro de mim? O que me incomoda? Eu sou muito ciumento, eu não tenho paciência, eu sou orgulhoso, eu me acho melhor do que os outros. Identificamos. Agora nós vamos resolver esse problema. Um por vez, etapa por etapa. E nós vamos nos arrepender desse mal que nós fizemos. Quando a gente cai em si, que nós nos arrependemos,
a gente fica triste, não fica? Se a gente se imagina que a gente matou alguém, que a gente roubava as pessoas, que traía as amizades, por reflexões nossas de como nós somos hoje, isso nos traz um certo mal-estar, uma tristeza transitória. Só que não adianta a gente ficar só pensando nisso, é necessário a reparação. Quem nos embasa esse conceito é o livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura. Ele diz para nós que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa melhoria. Mas só se arrepender não basta. É preciso que nós tenhamos a reparação do nosso mal. Ah, Cristiane, eu tenho véu do esquecimento, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas. Graças a Deus. Mas a gente sabe que quando a gente faz o bem, a gente apaga o mal que a gente fez. A gente, de uma certa forma, atenua aquilo que a gente teria que passar por escolha nossa, do nosso programa reencarnatório. Cada um de nós teve a oportunidade de escolher o gênero das provas que nós teríamos nesta vida. Pode ser que algum de nós tenha que ter uma doença grave ou um acidente que nos mutile. E a gente aprende a fazer o bem e gosta daquilo e tenta ser uma pessoa melhor. Aquele braço que era para ser retirado perde apenas um dedo. Aquele tumor que era para ser maligno vem benigno. E a gente vai tendo atenuantes conforme a nossa conduta. Então a gente observa através dos estudos do Céu e Inferno, arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. E aí, quando a gente está no momento da dor, do sofrimento, nós não nos lembramos disso. No momento da depressão, a gente só quer sair da depressão. Mas não dá para sair sem o arrependimento, a expiação e a reparação. É necessário que isso ocorra na nossa vida através da provação ou da expiação. Para a gente entender um pouquinho melhor a diferença entre prova e expiação, eu vou me utilizar do livro Consolador. Emmanuel fala para nós que provação, prova, é a luta que ensina nós, como discípulos rebeldes e preguiçosos, a trabalhar pela nossa edificação espiritual. Isso é prova. Prova, na maioria das vezes, nós escolhemos, nós aceitamos como um meio para o progresso. Já a expiação, ela é imposta por um crime que nós tenhamos cometido, por algo de ruim que eu fiz comigo ou com os outros. É imposto. Nem sempre nós participamos da escolha. Nós não temos escolha. Tem que acontecer. Isso é escolhido pelos benfeitores espirituais no sentido de nos orientar, de nos educar. É como a gente faz com crianças pequenas. Não coloca a mão aí no fogo que vai queimar. Não coloca a mão no fogo que vai queimar. Olha, chega, tá perto, tá quente, tá vendo? Ai, quase queima. Os benfeitores são assim. Tá vendo? Você não deveria ter feito isso. Mas a gente continua fazendo. Você não deveria fazer assim. E nós continuamos. Aí eles nos colocam perto do fogo, na expiação, para que a gente acorde para essa situação e seja diferente. É um chacoalhão da espiritualidade. A expiação são sofrimentos físicos e morais. Ela pode acontecer desde a vida presente, depois da morte na vida espiritual, e ela pode se estender até uma próxima existência corporal se a gente não conseguir reparar aquilo dentro de nós. O nosso perispírito, ele acompanha o nosso novo corpo, o nosso espírito, em cada encarnação que a gente vai estar. E tudo fica impresso, a caixa preta, né? O backup é no perispírito.
ele passa essa impressão para o corpo físico. Então não adianta só pensar na vida material. O mais importante para nós é a vida espiritual, é a vida de espírito. E lembrar sempre o que é importante. Todo sofrimento está ligado à nossa imperfeição. E aí alguém pode pensar assim: Cristiane, mas se a pessoa está com depressão, é porque ela merece, ela errou, é porque ela é imperfeita. Sim, mas todos nós somos imperfeitos. Todos nós erramos. Nós não temos o direito de julgar ninguém. É o momento de provação ou de expiação daquele irmão. E o nosso dever é de auxiliá-lo, sem reservas, sem julgamentos, sem preconceitos, porque amanhã pode ser nós que estaremos na provação e vamos precisar da ajuda. Então nós simplesmente vamos fazer o nosso melhor para aquele irmão sair dessa situação. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. E como que a gente começa a mudar essa situação? A primeira coisa a fazer é a oração. A oração, meus irmãos, é o recurso mais eficaz para levantar os nossos fluidos mentais, as nossas energias mentais. Ela aumenta a nossa vibração e aquela faixa vibratória do pessimismo, dos pensamentos negativos, da obsessão, a gente não tem acesso a ela. Os obsessores, aqueles espíritos que querem nos influenciar para o mal, não têm acesso à nossa intuição. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer em qualquer dificuldade da vida, não só na depressão. A oração, a prece, o livro dos Espíritos nos fala que é a busca consciente da nossa conexão com Deus. Nós costumamos brincar que quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Quando meditamos, refletimos, nós ouvimos Deus. É o momento nosso íntimo com o nosso Pai. Ali eu posso falar o que eu quiser, abrir o meu coração, porque Deus vai nos ajudar. Olha o que o livro dos Espíritos nos diz. A prece torna o homem melhor? Allan Kardec pergunta aos Espíritos. Sim, porque aquele que faz as preces com fervor, com confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. E também é reforçado no Evangelho de Mateus das palavras de Jesus. E tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Pedi e obtereis. Prece, meus irmãos, não são palavras soltas. Não é um balbuciar de palavras. É um sentimento. Ela pode ser pequena, simples, não precisa ter palavras bonitas, ela precisa ter sentimento. É a nossa entrega para com Deus. Já leram aquela historinha do preto velho, da oração, que a gente conta muito na evangelização para as crianças? Havia um homem muito simples, muito modesto, que trabalhava na lavoura todos os dias. E ele morava numa casinha pequena. Ele acordava de madrugadinha, 4, 5 horas, ele já estava pegando no serviço. Todos os dias ele tomava o seu café, saía de casa e subia no morro, bem próximo à sua casa. Quando ele subia no morro, ele tirava o chapéu de palha e falava: Pai, preto velho está aqui. Era só essa a oração dele. Mas ele falava com tamanho fervor, com tamanha confiança, que a narrativa do livro diz que ele encontrava acesso nas esferas mais elevadas com a prece dele. Pai, preto velho está aqui. É como se ele entregasse aquele dia a vida dele nas mãos de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Outro recurso espírita muito útil é o passe. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. Todos nós temos um halo mental
que alguns chamam de aura, são energias que ficam em volta de nós, do nosso psiquismo, querendo ou não, elas ficam em volta de nós. Enquanto a gente está aqui assistindo o estudo, está emanando dentro de nós energias. Cada um de nós emana características peculiares de pensamentos, de sentimentos. A minha energia é de um jeito, a dela é de outro. E quando a gente está no estado depressivo, essa barreira de energias, que serve até como barreira de proteção, ela está diminuída, está pequenininha, porque a minha força de vontade está pequena. Meus pensamentos estão oprimidos, eu estou depressivo. Quando a gente toma o passe, o benfeitor e o passista que está dando passe em nós, eles colocam energias salutares em volta de nós, desse halo mental que forma em volta de nós. E essa energia, ela oferece barreira a influências ruins do dia. Então o passe, ele ajuda a melhorar o nosso bem-estar, o nosso pensamento. Nós saímos revigorados depois do passe. Por isso que é importante, quem está com depressão, tome passe com frequência na casa espírita, porque vai receber aquilo que tem necessidade. Pelo passe, através da prece e da nossa força de vontade, junto com a daquele irmão, nós vamos soerguer a vontade dele que está enfraquecida. Nós vamos ajustar essa vontade e a confiança. E isso vai magnetizar milhões de células microscópicas que estão trabalhando no nosso organismo a serviço de Deus. Elas vão receber um impulso, um influxo de energia novo. Olha o que o passe faz conosco. Dá aquela melhorada em cada um de nós, que é indispensável para que o nosso organismo se recomponha, esteja em harmonia e em equilíbrio. Olha que imagem interessante. Aqui estão as pessoas recebendo passe, o passista encarnado e a equipe espiritual ministrando através do pensamento, da força de vontade, os recursos espirituais que cada um de nós tem necessidade. É assim que a espiritualidade vai trazendo para cada um aquilo que nós precisamos. Outro recurso importante que nós temos é a água fluidificada. A água, ela é facilmente impregnada de magnetismo curador. A água é tão importante, meus irmãos, que lá no nosso lar, na colônia Nosso Lar, quem é responsável pela coordenação dos trabalhos relativos à água são os espíritos mais elevados de nosso lar. A água, ela funciona como uma esponja. Ela tem uma facilidade fluídica de absorver as propriedades curativas, magnéticas que nós precisamos. E ela vai desobstruir os canais por onde circula o fluido divino. É como se nós tomássemos a água e ela irrigasse o nosso espírito, perispírito e corpo, porque vai passando de um para o outro e vai desobstruindo para que a energia divina possa circular em nós e eliminar essas toxinas decorrentes do nosso próprio pensamento viciado. Aquelas toxinas que com o nosso pensamento pessimista nós acumulamos em nós. E essas toxinas, elas vão se agigantando tanto que se transformam até em doenças físicas. Então a água fluidificada ajuda nisso. Outro recurso que a gente usa muito na casa espírita é a desobsessão. Nas reuniões mediúnicas fechadas, onde os trabalhadores espíritas preparados vão ter um intercâmbio com o mundo espiritual. É o socorro espiritual aos espíritos vinculados ao enfermo. Então o enfermo, ele não participa da reunião mediúnica, são só os trabalhadores da casa que, se houver algum espírito obsediando, incomodando aquele irmão que está com depressão, eles vão conversar com esse espírito,
vão evangelizar através da doutrina, através do amor, para que ele se afaste desse irmão, para que o irmão se restabeleça. Detalhe, não adianta afastar o espírito para libertar o nosso irmão que está enfermo. É necessário alterar a frequência vibratória pela mudança dos padrões de pensamento, sentimento e ação. Não adianta só retirar aquele espírito. O nosso irmão enfermo, depressivo, precisa mudar o padrão de pensamento dele, de sentimento, senão logo vem outro. A gente afasta um e por sintonia vem outro e fica lá junto com ele em simbiose, os dois ficam nutrindo da infelicidade do outro. A reunião de evangelho no lar ajuda muito nos tratamentos de depressão. É aquele momento em que nós vamos nos reunir com a nossa família, se a família concordar em participar conosco, ou nós vamos fazer sozinhos. Geralmente a gente faz uma vez por semana, num dia e horário pré-estabelecido, que não quer dizer, meus irmãos, que nós não possamos fazer mais dias na semana, principalmente quando não está bem. Aí que a gente deve fazer mais vezes na semana mesmo. É uma ferramenta bastante útil e eficaz na cura física e mental. E o Evangelho no Lar, ele vai trabalhando a estrutura psíquica do nosso lar, dinamizando os recursos medicamentosos e psicoterápicos. E quando a gente faz o Evangelho no Lar, um estudo que nós fazemos junto, nós vamos nos descobrindo mais. E com esses conhecimentos, nós vamos reequilibrando o nosso corpo. Quando eu leio lá no Evangelho que eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe, se eu tenho uma mágoa deles, algo que me traz raiva, que eu não consigo perdoar, e por isso eu estou com depressão hoje, eu começo a refletir, por que eu não estou perdoando os meus pais, ou meu pai, ou a minha mãe? É essa reflexão que traz a mudança mental que eu preciso. Eu preciso aceitar aquela situação que eu vivenciei, que não foi da forma como eu gostaria, enxergando neles irmãos de jornada como nós, que mesmo errando se esforçam para acertar. Ninguém vem para essa encarnação com um pensamento assim, eu vou fazer tudo errado, eu vou fazer as piores escolhas e vou só trazer infelicidade para os outros. Na atual conjuntura desse planeta que nós nos reencarnamos, aqui no estado de Minas Gerais, nós não reencarnamos com essa proposta evolutiva. Tenho certeza que a nossa proposta é a proposta do Cristo, é a proposta da evolução moral e intelectual. E os nossos pais, no caso em questão, também estavam tentando fazer o melhor na nossa educação, no nosso relacionamento. Assim como nós fazemos com os nossos pares, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E às vezes nós os magoamos sem a intenção de magoar. E mesmo que a pessoa fez aquilo por maldade, quantas coisas ruins nós já fizemos? Quantos risadinhos de lado, aquela risadinha que a gente dá assim, para que a pessoa não veja que a gente está gostando dela estar em sofrimento. Nós já passamos por tantas coisas nesse sentido e que hoje nós tentamos nos libertar dessas amarras. Então o perdão ainda é o melhor caminho. Aqui uma outra imagem da reunião de Evangelho no Lar. As crianças participando, os encarnados. E aqui são os companheiros desencarnados que são trazidos no nosso lar para receber a instrução, a orientação, para nos dar bons conselhos, para nos ajudar. Aqui é uma tirinha, aquelas espiritirinhas. Já vai começar o Evangelho no Lar e eu vou ter que fazer sozinho novamente. Aí os espíritos dizem, é o que ele pensa. Mesmo quando nós fazemos sozinho no lar,
não estamos sozinhos, não estamos vendo, ouvindo, mas os Espíritos estão ali conosco para nos auxiliar. É uma reunião tão séria que os benfeitores marcam na sua programação aquela data para estarem presentes conosco no nosso Evangelho no Lar. A evangelioterapia, a gente não pode fugir disso. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. As lições de Jesus, para nós, elas são imortais. É um roteiro seguro para que a gente possa conduzir a nossa vida tentando errar o mínimo possível, tentando transformar aquilo que a gente ainda não tem de tão bom em algo melhor, tentando ter mais tolerância, ser menos preconceituoso, amar mais, ter mais caridade com o nosso irmão, principalmente os irmãos que estão perto, os trabalhadores que a gente sempre está no grupo da casa espírita, os de dentro da nossa casa. A caridade primeiro, ela tem que ser com os que estão mais próximos. É assim que nos diz o Evangelho. E se nós seguirmos esse roteiro seguro que é o Evangelho de Jesus, nós não vamos errar tanto. São recursos de reflexão e raciocínio, sentimento, estímulo de renovação de valores, pensamentos e ações. E os benfeitores nos dizem do trabalho. O trabalho é fundamental para quem está na depressão. Sair da mesmice que está, do seu quarto escuro e fechado, e ir trabalhar. Não apenas o trabalho profissional que traz recurso financeiro, trabalho no bem. Toda ocupação útil é trabalho. E para cuidar de uma doença da alma, como a depressão, eu preciso trabalhar os recursos da alma no bem. A gente só muda essa energia dentro de nós com a tarefa no bem. Por isso que a labor-terapia, o trabalho, é fundamental para nós. Está com depressão? Ótimo, vem ajudar. Hoje você pode servir água na casa espírita? Eu não tenho ninguém. Tem gente, mas a gente pede para ajudar. Olha, nós vamos distribuir cesta básica no domingo. Você pode vir ajudar? É bastante gente. Olha, hoje a gente vai precisar dar um passe num companheiro nosso que está no hospital. Você pode acompanhar para fazer prece junto conosco? Leva a pessoa para o trabalho se ela não conseguir sozinha. Pega o telefone e liga para ela. Oi, fulano, bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece junto? E no telefone nós fazemos uma prece junto com a pessoa. Muitas das vezes ela não consegue fazer prece espontânea. A gente sugere no finalzinho do Evangelho, no capítulo das preces, onde Allan Kardec traz vários exemplos de prece para muitas finalidades. Olha, leia lá aquela que fala do anjo da guarda, 11, 12, 13, para fortalecer o espírito daquela pessoa, porque lendo ela não consegue fazer uma prece espontânea. E às vezes quando a gente pega o telefone e faz junto com ela, ela tem um dia melhor. Ela consegue direcionar os seus pensamentos um pouco melhor. Precisamos ter confiança, não é, meus irmãos? Sem confiança, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos fortalecer a confiança nesse nosso irmão. Confiança é fiar junto, costurar junto. Eu faço a minha parte e a providência divina faz a dela. Isso é confiança. Jesus teve confiança em Saulo mesmo depois do crime. Ele confiou em Pedro mesmo depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes. Ele confiou em Judas mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. E Jesus confia em cada um de nós todos os dias. Ele aposta suas fichas em nós, que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos todos os dias.
Se Ele confia em nós, eu tenho que fazer a minha parte e enfiar junto. Isso se chama confiança. É algo recíproco que precisa de mim e da providência divina. E nós não podemos duvidar da fidelidade de Jesus, de Deus, desses benfeitores maravilhosos para conosco. O tempo todo eles nos assistem e dão provas que nos assistem. Só precisa ter olhos de ver. Quantas vezes nós temos coisas ruins que são tiradas do nosso caminho para que não acontecesse nada de pior conosco. Eu já vi bala ser desviada com uma caneta. Onde já se viu isso? Pessoas que não entraram no avião, que o avião despencou. O que tem que acontecer conosco vai acontecer. É da nossa necessidade, é da lei de causa e efeito. Mas que a providência divina é extremamente misericordiosa, nos livrando de certos males, isso é verdade. Indispensável se faz que reconheçamos que todos nós somos irmãos no caminho. Isso é importante. Nós precisamos reconhecer que somos filhos de um mesmo Pai, que todos nós somos iguais. Estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. E se o irmão está com depressão hoje, é meu irmão, eu preciso ajudar. Se ele está com dificuldade em algum aspecto da vida, eu vou auxiliar, porque Jesus ensinou assim. Jesus não só falava, ele exemplificava. Ele comoveu multidões e até hoje pelo seu exemplo. Ele falava, mas muito mais ele fazia. Ele ia onde tinha um cego precisando ser curado, uma pessoa endemoniada. Ele fazia um atendimento fraterno com um, dava passe em outro. Ele tinha ação. Essa ação nós precisamos de ter. Não adianta ficar só falando. Sermos humildes. Para que a cura chegue até nós, é necessário humildade. Quando a gente tem presunção, quando a gente tem orgulho, a gente se acha maior até do que Deus. A gente acha que não precisa do Evangelho. Ah, não, esse negócio de reforma íntima eu vou deixar para depois, para outra encarnação, não tem tempo. Para que eu vou ficar me melhorando agora? Jesus foi o maior espírito em evolução que pisou aqui na terra. Ele foi o que maior deu exemplo de humildade, como aqui lavando o pé dos apóstolos. Ele era o maior, é o maior e se fez o menor, mas o maior servidor. Com humildade. Ele conversava com respeito, de igual para igual, com uma criança, com um senhor sacerdote, com doutores da lei, com uma dona de casa, com humildade. Tudo isso só vai ser eficaz se aquele que recebe a energia magnética se dedique ao crescimento interior. Todo esse conhecimento para nós só vai ter efeito se nós nos reeducarmos, resolvermos realmente mudar de vida através da evolução moral. Quando a gente coloca esses ensinamentos em prática, aí sim a nossa vida muda. Sair da zona de conforto não é fácil, porque tá gostoso ali, né? Tá confortável, tudo ali eu posso coordenar, sai do jeito que eu quero. Mas eu preciso de chacoalhão para ir em frente. Na zona de conforto, ninguém evolui. A gente tem que sair dela e dar um passo à frente. Transformar as energias da alma. Nesse processo ascensional, Deus nos dá o livre-arbítrio. Com esses conhecimentos, cada um de nós tem a opção de aceitar ou não, de fazer a mudança em si ou não. Tudo depende de nós. Basta nós querermos.
fortalecermos a nossa energia, a nossa força de vontade. Então nós podemos afirmar, de acordo com o Livro dos Espíritos, que nós somos o árbitro do nosso destino. Cada um de nós escolhe o destino que quer ter. Não é Deus, não é o pai, não é o marido, não é a esposa. Somos nós pelas nossas escolhas. Nós vamos acionar a lei de causa e efeito em qualquer plano de vida que nós estejamos, físico ou espiritual. E observem, meus irmãos, que a vida, o tempo, as oportunidades, tudo que vem de Deus é de graça. É recurso que Deus disponibiliza a qualquer um de nós. Está ao nosso alcance. Eu não preciso pagar para ter, eu não preciso me rastejar, nada. Basta eu querer e ele está na minha mão. É o pedir e obtereis. Emmanuel mais uma vez nos fala: não hesitemos no espírito de serviço. Vamos lembrar dos primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos, quanto laboraram para que o cristianismo chegasse aos dias de hoje, como o cristianismo redivivo do seu evangelho, da doutrina espírita, o trabalho incansável de Paulo, o trabalho incansável de um Divaldo Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, um trabalho de cada um de nós. Nós somos aquele pequeno beija-flor que coloca água dentro da boca para apagar o incêndio. O elefante vai e joga aquele monte de água, o leão vai e joga uma tora d'água, porque já estão mais na frente. Nós somos ainda pequenos, mas capazes, com aquilo que nós temos de imperfeições, de dificuldades, de mudar o nosso destino. Nós temos essa capacidade. O nosso irmão que está com depressão vai sair da depressão, não sozinho, mas com a nossa ajuda. Ele vai sair desse estado depressivo que ele está. E atenção, às vezes a depressão está do nosso lado na nossa casa, nós não observamos. Precisamos estar atentos aos nossos entes queridos, às pessoas que nós convivemos, os nossos amigos. Sede firmes, a vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé, acima de tudo. Coragem e fé, confiança. Cada homem deve se encarregar do trabalho que é seu. Ah, você escuta bem? Ótimo, então escuta as necessidades do outro. Você tem bastante paciência? Ótimo, essa tarefa aqui, eu preciso de uma pessoa com bastante paciência. Ah, você é forte? Ótimo, nós vamos precisar fazer uma reforma na casa e a gente precisa de braços fortes para nos ajudar. Aquela mulherada lá não dá conta. Cada um de nós vai fazer uma tarefa. André Luiz, quando chegou no nosso lar, não foi varrer o chão? Ele varreu o chão para aprender a moral, para ser humilde, para diminuir o orgulho. Foi um esforço físico para trabalhar a moral dele. Ele acreditava que ele só poderia atender na profissão que ele havia escolhido na terra e que varrer o chão era algo muito humilhante. Jesus foi humilde. Varrendo o chão, ele se tornou grande. Ele percebeu que ele precisava aprender muito. Ele se tornou humilde, disposto a progredir naquela atividade de varrer o chão. Sobretudo, meus irmãos, como disse Pedro na sua primeira carta, tende ardente caridade uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós pudéssemos sintetizar nossa fala, pensando no tratamento, na cura da depressão, eu diria que o amor
tudo cura. O amor tudo salva. O amor cobre uma multidão de pecados. Se nós nos amarmos e amarmos o nosso próximo, com certeza nós vamos crescer espiritualmente. Isso significa sermos mais felizes, menos afetados pelas dificuldades que nós vamos enfrentar. Enfrentaremos dificuldades, é verdade, mas estaremos mais fortalecidos toda vez que uma provação, uma expiação bater a nossa porta, porque o amor fortalece a nossa alma. E para nós finalizarmos, eu peguei um capítulo do livro Assim Vencerás, capítulo 6, Serve e Ama, de Emmanuel. O momento é de prova, ergue-te e aceita a vida. Não te queixes, trabalhe. Não te desculpes, não arrume desculpas. Ore. O serviço no bem é paz e esquecimento. Cabeça vazia, oficina do diabo. Quando estamos trabalhando, esquecemos das nossas dores. Ante as crises em que nos encontremos, façamos o melhor que possamos. Nas árvores podadas, Deus multiplica os frutos. Ama, serve e não temas. Deus agirá por ti. Meus irmãos, que Jesus possa iluminar as nossas mentes, possa fortalecer os nossos espíritos. Esperamos que com essas reflexões em torno da visão espírita da depressão, possamos ser instrumentos úteis, valorosos nas mãos dos benfeitores, auxiliando os nossos irmãos a sair desse processo depressivo em que eles se encontram. E se porventura a prova, a expiação bater nas suas portas, confia em Deus. Tudo passa. Ama, trabalha e confia. Muita paz.